Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou fazer a review da primeira temporada de Vikings. Eu estou aqui revisando, voltando ali, mergulhando em séries antigas que quando eu comecei o canal já não estavam nessas temporadas, série como Spartacus, que é uma das minhas séries favoritas, e eu decidi mergulhar um pouco aqui e falar um pouco sobre a série Vikings, que é talvez uma das séries com tema de medievo mais popular, e eu como historiador, além, obviamente, de fazer comentários aqui sobre cinema e séries, eu gosto, bastante dessa temática, de assistir séries que têm temática histórica. E eu não sou historiador chato, não, que fica ali se agarrando nas pequenas minúcias. Eu gosto de apreciar a ficção pela ficção, até porque, como escritor de ficções históricas, eu entendo as liberdades que o criador tem que tomar para contar uma boa história. Mas, se você não for inscrito nesse canal, clique em se inscrever e vai aqui nesse vizinho que tem outros conteúdos. Estou sempre falando sobre filmes e séries. Vou deixar aqui uma playlist com temática histórica. Se você gosta dessa temática, já tem várias análises minhas aqui com esse olhar do historiador, de obras da ficção. A série Vikings vai acompanhar aqui a jornada do personagem mítico, meio mítico, meio lendário, meio histórico, que é o Ragnar Lothbrok, ou Ragnar Lodbrok, ou Ragnar Calças Peludas. É esse rei da Dinamarca e da Suécia, como eu falei, ele por volta do século VII, século VIII, na Escandinávia, no norte da Europa, e esse cara foi o responsável, ou pelo menos é atribuído a eles, incursões, não só a ele, mas aos seus filhos, as incursões vikings na Inglaterra, que visaram ali dominar a Inglaterra, mas não só na Inglaterra, como em outros países da Europa. Por que é que eu falo que ele é um personagem mítico? A verdade é que a maior parte das histórias da Escandinávia, elas só foram escritas muito tempo depois, no século XII, se eu não me engano, por um poeta chamado Snorri. E tem um conjunto de narrativas, tem as Edas e tem as sagas. Eu não vou mergulhar nisso, porque até eu não domino profundamente isso, É uma coisa para a pessoa que tem mestrado e doutorado se aprofundar dentro da história medieval europeia, escandinava, nórdicas e vikings. Mas o importante saber é que os vikings eram um povo de cultura oral, ou seja, eles não escreviam a história deles, eles não escreviam as narrativas culturais deles. Essas narrativas eram passadas através da oralidade, da contação de história. Das famílias contavam para os filhos, para os netos, nas rodas das comunidades eram contadas, e isso acaba dificultando que a gente identifique, por exemplo, se uma figura como Ragnar é um personagem real ou não. Na verdade, os feitos dele são atribuídos a vários personagens que são de fato históricos e que têm relatos históricos sobre ele. Então, como eu disse, é um personagem difícil de o localizar, por isso ele é majoritariamente entendido pela historiografia como um personagem mítico. Aqui a gente vai acompanhar justamente as primeiras aventuras dele, e essa primeira aventura dele consiste em navegar para o oeste. O que ele quer, ao contrário das raids que o Jarl, o Earl dele, ele propunha, que era atacar ali os povos ao redor, ele queria seguir um outro caminho e atacar mais ao norte, mais a oeste, e que seria justamente a Inglaterra. Nessa época, na verdade, esse nome sequer existia. O reino ali onde eles atacam é o reino da Nortúmbria, que é o reino mais ao norte. A Inglaterra, nesse período, ela é dividida em 4 reinos: Nortúmbria, Wessex, Anglia do Leste e Mércia. Esses 4 reinos fazem parte, quando unificados muito na frente, muito no futuro, eles vão dar origem ao que se chama Englaland, a England, Inglaterra. E ele vai ali fazer esses primeiros ataques em posse de um objeto, um artefato que permitia ele enxergar o sol mesmo quando o tempo estava nublado. Vale destacar que naquela região os dias eram muito nublados e durante muito tempo, e basicamente o guia principal deles era o sol e as estrelas, e aí ficar perdido, sem o sol durante dias, poderia prejudicar a orientação deles na navegação. É importante destacar que os vikings eles ganharam muito espaço nessas incursões por conta dessa tecnologia das embarcações, aqueles barcos deles que permitiam que não só eles navegassem o oceano, mas eles também navegassem os rios, eles conseguissem subir os rios por conta dessas embarcações. Era uma tecnologia muito avançada, era uma tecnologia muito interessante que a maioria dos povos ali daquela região não possuía, por isso eles acabaram tendo uma vantagem em suas incursões, porque ao chegar de barco e sair de barco, isso dava mobilidade e velocidade para esses ataques. A série ela vai começar com, não imediatamente começar, mas a primeira incursão do Ragnar vai ser ao mosteiro de Lindisfarne. Esse evento, na verdade, se eu não me engano, é o evento que marca o início da Era Viking,
esse primeiro ataque a esse mosteiro, né? Eles vão lá, atacam o mosteiro, tem só os padres, eles matam os padres tudinho. Ele captura aquele padre chamado Atelstan e leva ele, né, para o seu povo, e ele basicamente, né, pilha ali uma quantidade grande de riquezas, de ouro, justamente porque as igrejas recebiam muito ouro da população, né? Era a oferta, né, era muito frequente, né? Pagamento daquelas diversas penitências eram feitas de maneira financeira, então as igrejas costumavam ter bastante ouro e costumavam ser desprotegidas, né? Especialmente porque ninguém atacava, né? Os cristãos não tinham por hábito atacar igrejas, não que não acontecesse de maneira nenhuma, mas de modo geral os cristãos não atacavam igrejas. Esse ataque na historiografia ele é datado em 793, e aqui eu digo que a gente começa a ficar um pouco confuso, porque a narrativa coloca como rei da Nortúmbria, né, e que é avisado desse ataque nessa época, o rei Aela, ou Ela. Esse rei, ele na verdade, ele vai reinar na Nortúmbria no ano de 866 e 867, ou seja, 60 anos depois desse incidente. Só que na série, ela coloca eles dois dentro do mesmo espaço de tempo, né? Então a gente já vê que a série, ela na verdade, ela é um conjunto de ficção com fantasia, com história, né? Muito mais puxado para fantasia e para ficção do que necessariamente na parte de historiografia. Ao escolher um personagem mítico, né, não fictício, né, um personagem mítico, lendário, isso já é uma indicação da série, e ela flerta com isso já no seu primeiro episódio, ao nos mostrar a imagem, por exemplo, do Ragnar vendo Odin, né, ele vê aquele homem curvado, com um corvo no ombro e uma lança na mão, são símbolos do Odin, e além disso ele vê as valquírias descendo do Valhalla e levando os mortos para o Valhalla, né, que é também uma característica ali da cultura nórdica, né, aqueles que morriam gloriosamente em batalha eram alçados ao Valhalla pelas valquírias. Então, a série ela mostra ali ele tendo aquelas visões, né, então você já atribui um certo ar místico àquele personagem. De certa forma, a série ela vai ser bem episódica, cada um dos episódios explorando alguma temática, né? Seja uma questão política, uma questão cultural, uma questão religiosa, e por sinal, muitas vezes de uma maneira extremamente didática, o que me incomoda um pouco. A série ela tem dois tipos de didatismo, um que eu gosto e outro que eu não gosto. Um que eu gosto é, por exemplo, quando eles vão apresentar sobre o Ragnarok para o Ethelstan, né, que é o padre que não conhece a cultura. Então, ali você tem um sujeito que ele é um estrangeiro, então você tem a possibilidade de apresentar elementos da cultura de maneira explicada, de fato. E aí eles fazem de uma maneira super interessante, por sinal, tem um amigo meu que é mestre em história, né, focado em simbologia religiosa nórdica, e ele falou que ele adora essa cena porque eles colocam ervas no fogo e essas ervas causam o pessoal tocando os tambores e enche de fumaça o lugar e dá um ar meio alucinógeno quando eles estão cantando as histórias. E os vikings tinham o hábito de jogar cânhamo, que é uma erva que tem efeito similar ao da maconha, né? Então é um elemento interessante esse consumo ali do entorpecente, esse uso do entorpecente quase num rito religioso. É uma parada, é um acerto legal da série explorar essa coisa através dessa via. Então essa é um ótimo exemplo de didatismo. Eles explicam ali essa narrativa mítica nórdica, contando para um personagem que é exterior. Mas, por exemplo, tem um momento lá na frente na temporada onde o Floki fica falando sobre o lobo Fenrir, como ele é preso por correntes invisíveis, para o rei Horik, que é alguém que tem a mesma cultura que ele. E aí, tanto que a cena meio que o rei Horik interrompe ele dizendo, cara, eu conheço a história. Mas me incomoda um pouco, porque você não fica, a não ser que você seja um cara chato, explicando os elementos direto da sua cultura para as pessoas que conhecem inteiramente a sua cultura. Então é uma cena que me incomoda, é justamente... A série, ele não tá falando pro rei Horik, ele tá falando pra gente. Eu odeio quando a série não consegue artifícios melhores para poder apresentar elementos ali daquele cenário para nós como espectadores. Aproveitar que eu falei aqui do Floki, eu já vou puxar aqui uma vírgulazinha para ele. O Floki é um personagem que as pessoas adoram, né? Eu particularmente nunca gostei muito dele por um elemento só. O Floki, ele é um fanático religioso. E isso é muito esquisito, levando em conta como as pessoas da Escandinávia, daquele período, lidavam com a religião delas. Esse fanatismo que o Floki apresenta, na realidade, era muito mais comum com os cristãos, e é assim até hoje, do que com os escandinavos. Eles não tinham essa paixão e esse julgamento e essa perseguição ao outro que não seguia a sua religião, né? Essa base religiosa escandinava é de uma cultura politeísta, né?
E a cultura politeísta, por exemplo, quando Cristo é apresentado para eles, eles aceitam que Cristo é um Deus. Eles não vão negar a divindade de Cristo. É mais um Deus dentro dos vários deuses, mas esse Deus não é mais forte que o meu Deus Thor. Olha só, esse Deus está preso numa cruz. Como é que ele pode ser poderoso como o Thor, que, né, dobra os raios e derrota os gigantes com seu martelo? Então, assim, eles não têm essa coisa de negar a religião do outro e rejeitar os símbolos religiosos dos outros, né? Na verdade, eles adicionavam a sua própria cultura. Tanto que, na verdade, por isso que a cristianização de povos politeístas acabou sendo um processo mais fácil, porque a aceitação de outras divindades por povos que tinham a natureza politeísta era mais fácil, né? Porque eles aceitavam que aquele ali era mais um deus que poderia ser cultuado, e isso obviamente facilita a entrada do culto nessas culturas. Passando um pouco pelos personagens, né? Uma das personagens que eu mais gosto da série, eu acredito que também as pessoas gostam bastante, é a Lagertha, né? Que é a esposa do Ragnar. É uma mulher fortíssima, ela é chamada de Shield Maiden, né? Ou seja, é uma mulher que lutava na parede de escudos. E para isso, eu vou abrir mais uma vírgulazinha aqui para falar sobre esse aspecto da Shield Maiden. Nessa série, é perceptível a presença muito grande de mulheres nas batalhas. Mas é importante destacar que nesse período histórico, isso não era comum. As Shield Maidens, mesmo que existissem e existiram, elas não eram comuns, elas não estavam ali o tempo inteiro. Vale destacar que a mulher nórdica ela tinha um papel forte, fundamental dentro da sociedade, talvez mais do que das mulheres cristãs desse mesmo período em países, né, em lugares cristãos, porque a mulher ela defendia ali a terra quando o homem estava ausente, ela tecia as velas das naves, das embarcações, então ela tinha um papel importante, uma voz importante dentro da sociedade. Quanto a lutar, como eu disse, é algo muito incomum. Mais ou menos pela época da série foram feitas descobertas arqueológicas que colocaram várias mulheres em sítios arqueológicos, né, que eram de vikings. E acabou que muitos fizeram a leitura errônea disso, dizendo que as mulheres estavam indo para a batalha. Mas o que se ignorou e que posteriormente com as análises foi percebido é que muitas das embarcações elas chegavam com mulheres porque eles se mudavam, né? Eram embarcações onde as pessoas estavam migrando, ou seja, os nórdicos eles ocuparam massivamente a Inglaterra, trazendo suas famílias inteiras para cá. Por isso que muitas das embarcações tinham mulheres presentes, mas não necessariamente que essas mulheres iam lutar nessas batalhas. Posto isso, de todas as coisas históricas que a série mexe, são inúmeras, né? Essa série, na verdade, ela faz ali um grande mashup. Essa é uma das coisas que eu acho mais legal que ela faz, de colocar mulheres na frente de batalha. É a ficção, a série é uma série de ficção, é uma série que, como eu disse, beira ao fantástico. Ela pega personagens de diversos períodos históricos, de mais de 100, 200 anos, e colocam juntos no mesmo espaço de tempo. E a gente está vendo num tempo que a representatividade feminina é extremamente importante. Você ter, mesmo que seja esse pequeno exemplo, né, vamos dizer assim, se existir uma exceção, que seja na série, que a série mostre ela. A série já está mostrando a infinidade de exceções. A gente está mostrando ali as primeiras incursões, está mostrando personagens que são míticos e heróicos. Então, se for para fazer isso, que seja uma parada legal como essa, que é você botar ali uma protagonista mulher forte, que participa da batalha, que luta, que, por mais que a historiografia aponte numa direção contrária, como você já não está seguindo à risca a historiografia, que pelo menos você não siga a risca fazendo uma coisa super interessante como construir uma personagem como a Lager. Um outro personagem curioso é o Rolo, né? O Rolo, ele tem um grande rolo na história da Escandinávia, né? Que é o Rolf, ou o Rolão, como ele é conhecido, acho que em língua portuguesa. O Rolo, ele é um nórdico que acaba dominando a Normandia e ele faz uma barganha com a França e ele fica ali com aquele ducado, né? Ele é o primeiro duque da Normandia e justamente a função dele é proteger a Normandia, que era a primeira região onde os vikings viam, na França, contra as invasões vikings, né? Então ele é meio que um viking traidor, ele ganha ali aquele terreno, ele protege aquele terreno. E só que tem um pequeno detalhe histórico aí. O Rolo se torna o primeiro duque da Normandia em 911. Sendo que esse Rolo que a gente está vendo aqui na série, ele está atacando o mosteiro de Lindisfarne em 793. Então a cronologia está aí esquisita. Então é mais uma das liberdades que essa série toma. Ela está pegando ali um grande nome da historiografia escandinava, um personagem importante para a historiografia escandinava, que é esse sujeito que funda ali a Normandia, que ganha esse nome justamente por ser dos nórdicos, né, a terra dos nórdicos, e
e deslocando aqui, colocando ele como irmão. Ele é um personagem que na narrativa eu acho que ele tem um arco super interessante, porque ele é um guerreiro poderoso, ele tá ali lutando, mas ele tá sempre segundo ao irmão dele, Ragnar. O Ragnar é a mente por trás das coisas. Além de lutar e da fama que ele ganha por lutar, ele é um estrategista, né? Ele busca, ele anseia, ele vai atrás, ele consegue as coisas. Enquanto o Rolo, de certa forma, segue o irmão. E isso vai criando ali, durante a primeira temporada, um abismo entre os dois. O Ragnar vai ganhando uma fama muito grande, e essa fama não necessariamente se transmite para o seu irmão, que vai lentamente se ressentindo, né? Durante muito tempo, enquanto eles eram dois guerreiros que serviam ao Earl, eles eram iguais. Agora, o irmão dele salta, vai à frente. E vale destacar que ele também coloca ali que existia um certo desejo do Rolo pela Lagertha, né? Então, quando a Lagertha escolhe ficar com o Ragnar, já foi uma coisa... Então, a série cria uma infinidade de tensões entre os dois irmãos nessa primeira temporada. Justamente preparando ali o terreno para uma possível traição, né? Para uma possível ruptura entre os dois. Ao mesmo tempo que eles conseguem construir de maneira muito interessante a lealdade, né? O Rolo é um personagem que é maculado, tem seu rosto destruído para não quebrar a lealdade a seu irmão. Então você vê que o laço entre os dois personagens é muito forte. Então, quando essa ruptura vai finalmente acontecer, ela é um momento bem drástico e bem triste da série, né? Então, eu acho legal a construção, é um personagem que eu gosto. E pra mim tem uma cena muito aleatória com ele que não faz muito sentido na narrativa, e ela acontece que ele estupra a mulher do Floki. E a priori você pensa que ela é uma escrava e etc, mas eu não sei se eles retomam isso posteriormente na narrativa. Eu assisti até a terceira temporada e, se eu não me engano, até ali esse temático não tinha sido mais tocado. Eu achei a cena desnecessária, não condiz com a construção que eles vão fazer com o personagem no resto da temporada. Fica simplesmente uma cena de violência extremamente cruel contra uma mulher, gratuita, né? Porque é um medievo e no medievo se estupram mulheres. É bem de mau gosto a ficção fazer isso hoje em dia, resgatar isso hoje em dia, especialmente completamente fora de contexto. É só jogada assim, né? Um estupro ali, vamos botar uma cena de estupro. Então me incomoda, não acho legal. Como eu disse, a ficção já está tomando uma infinidade de liberdades, ela não precisa ficar reforçando certas coisas. Dá para você falar sobre isso e dá para você até mostrar isso de uma maneira que não seja dessa forma, né? O medievo tinha violência, o medievo tinha esse tipo de coisa, temos até hoje, na verdade, uma característica que infelizmente a nossa sociedade não abandonou, mas a forma importa muito e nesse caso é terrível. Uma coisa que eu fiquei me perguntando, né? Eu acho o antagonista do Ragnar dessa temporada, que é o Hal Haraldson, que por sinal é o personagem, é o ator mais famoso que tem na série, é o Gabriel Byrne. Ele faz ali o Earl Haraldson. Eu não sei por que eles não chamam ele de Jarl, porque na realidade o termo para as lideranças, né, pro nobre nórdico era Jarl, pro líder era Jarl. Por sinal, mais pra frente eles usam o Jarl pro Borg, né, o Jarl Borg. Eu não entendi essa diferença, né, por que diferenciaram dessa forma, mas fizeram dessa forma. Eu não gosto dele como personagem, eu acho ele um personagem fraco, especialmente frente ao Ragnar. É um antagonista que, não sei, ele não tem o carisma o suficiente, ele parece ser aquele cara invejoso. Eu não gosto muito desse tipo de antagonista, que é só aquele cara invejoso, e eu tenho o poder porque eu tenho o poder, e eu sempre tive, todo mundo me segue meio que por medo, eu sou injusto. Sabe, ele é meio um maniqueísta, assim, todos os valores que o Ragnar possui, esse cara tem em oposto. Então, todas as virtudes do Ragnar, esse personagem tem vícios. Então, acaba criando um antagonista muito fraco, muito maniqueísta, e não tem tanta emoção assim quando eles dois duelam e quando eles dois disputam, né? E quando finalmente ele morre. Especialmente porque vai ter todo o ritual de morte dele, né? E aí a gente vai ter ali o anjo da morte, aquela mulher gigante vestida com aquele elmo com asas, né, e com pinturas faciais. E é interessante esse detalhe porque esse registro desse funeral viking, dessa forma, ele data de uma fonte que é do Ahmed ibn Farhaland, que é do século X ou do século XI. Esse relatório, né, esse relato, o Ahmed ibn Farhaland, ele foi um diplomata enviado do Oriente, né, ali dos povos árabes, para entrar em contato. Ele entrou em contato com um clã viking, uma tribo viking que estava conquistando ali a região dos Rus, ali na Rússia, né, ou com os povos eslavos, os vikings eslavos chamados. E
Esse relato foi transformado em ficção pelo Michael Crichton, que é o mesmo autor do Jurassic Park. O autor do Jurassic Park, o livro que ele escreveu é o chamado Devoradores de Mortos. E ele foi adaptado para o cinema no filme O 13º Guerreiro, que é um filme muito interessante, apesar de que iconograficamente as imagens, as armaduras, as coisas falhem um pouco. Ele mistura, na verdade, algumas narrativas escandinavas numa coisa só. Basicamente, o 13º Guerreiro é um reconte da história do Beowulf, né? Só que com uma outra pegada e tal, num esquema diferente do monstro. Em vez de ser o monstro e a criatura, a gente tem um contexto um tanto diferente. Mas é importante entender que tipo, o livro do Michael Crichton e o 13º Guerreiro são baseados em uma fonte histórica, que é esse relatório do Ahmed Ibn Farland sobre esse rito. E aí ele conta todas aquelas coisas que meio que ficaram fortes na cultura pop, que é da serva, que é embriagada e que ela tem relações sexuais com os homens do nobre, que os servos são executados para ir junto com ele para o céu, para servi-lo no céu, e que isso é feito de maneira voluntária, e descreve os sacrifícios humanos e os ritos, tudo isso que, por exemplo, a gente acaba vendo de uma maneira um tanto diferente, mas acontece também na série Vikings. Então a fonte para isso é justamente esse relato do Ahmed Ibn Farland. Você procura Ahmed Ibn Farland e você vai encontrar, tem pronúncias em línguas diferentes. Eu lembro desse nome porque é o nome que ele usa no 13º Guerreiro, que é um filme que eu adoro. Antes de eu finalizar os personagens, né, eu falei aqui do Harad, eu queria falar da Aslog. Ela reivindica ser filha do Siegfried e da Brunhild. Esses dois personagens são, de fato, dois personagens míticos. Eles aparecem na saga dos Volsungos, né, que é uma dessas sagas míticas. O Siegfried, né, o Sigurd, como é o nome dele, Siegfried, ele é um desses heróis, grandes heróis, como se fosse o Hércules dos nórdicos, né? Então, e a Brunhild é uma valquíria, né, que é justamente essas guerreiras, que por sinal é a grande inspiração das Shield Maidens, está nas valquírias, né, que são essas guerreiras que andam os campos e levam os mortos para o Valhalla. E aí a Aslog reivindica ser filha. Então, é justamente, ó, a série ela tá sempre flertando com o mítico, né? Existe toda uma narrativa mítica ao redor da Aslog, toda aquela cena dela com o Ragnar, né, que os soldados do Ragnar veem ela pelada, ele manda ela vir nem vestida nem nua, comendo, mas nem com fome nem faminta, nem com fome nem saciada, nem sozinha nem acompanhada, e ela traz aquilo. Existe uma outra lenda do folclore local ali, né, da Europa, que era a camponesa sábia, né, e essa lenda parece que foi misturada junto com essa lenda da Aslog, e virou essa personagem aí, que por sinal é a mulher que vai dar luz aos filhos do Ragnar, né? Essa figura que vai ter. E os filhos do Ragnar é que de fato aparecem dentro da historiografia, né? Só que o fato dos filhos aparecerem não torna o Ragnar legítimo, porque como o Ragnar é essa figura mítica, muitos poderiam reivindicar que eram filhos dessa figura mítica como uma forma de autoridade, para juntar e arregimentar pessoas. No fim eu vou falar daquele grande rito no templo de Uppsala, né, que eles vão lá, e aquele rito que teoricamente acontece de 9 em 9 anos, e eles fazem sacrifícios, né, para as divindades nórdicas, para os deuses nórdicos. Esse rito ele foi registrado, e isso eu vou precisar ler, no Gestan Hamburgensis Ecclesiasti Pontificium, de Adão de Bremen. Adão de Bremen é um poeta, né? Ele é um cara, um contador de histórias ali do século XI, e ele nunca chegou a visitar o Templo de Uppsala, mas ele fez esse registro justamente desse ritual que acontece de 9 em 9 anos, onde 9 pessoas são sacrificadas, 9 cavalos, 9 de cada espécie de criatura, de certa forma, é sacrificada no altar, né? Então, a forma com qual eles fazem na série, eles têm aqueles sacerdotes de olhos pintados, toda essa parte de iconografia, ela é inventada da série, ela é ficcional. Não existem relatos históricos que corroborem com a forma com qual aquilo era feito e de como tudo aquilo ali era organizado. Especialmente essas figuras sacerdotais estranhas, né, de olhos escuros, que têm habilidades proféticas, isso tudo é justamente a série caminhando para um rumo muito mais fantástico do que necessariamente histórico, né? É ali justamente esse passinho que ela tem dentro da ficção, né? Muito mais para a ficção do que para a narrativa. Eu gosto disso como elemento estético, eu acho que cria um ar super de fantasia e de lugar de fantástico, mas como historiografia é preciso compreender que, né, tá bem distante. Vale destacar também que vários elementos de iconografia, quando eu falo de iconografia, eu falo de símbolos, de cores, de armaduras, são bem feitos e outros são extremamente inventados. As armaduras e os equipamentos ali dos
dos nortumbrianos, quando eles vão atacar, não são precisamente históricos muito bem feitos. Especialmente o problema entre os soldados do Ragnar usarem armaduras de couro, ali, couro batido, e ele estar enfrentando soldados de cotas, né, com armaduras metalizadas. Isso tudo já daria uma vantagem gigantesca ali, né? Então, toda a iconografia, a imagem da série, ela é bem estilizada, ou seja, significa que ela não é necessariamente precisamente histórica, nem precisa ser. É uma escolha ali estética para se construir a narrativa. Eu particularmente gosto dessa primeira temporada, eu acho muito legal como ela apresenta pra gente uma infinidade de elementos históricos. Eu queria, na verdade, que eu acho importante e interessante que você pesquise, na verdade, mais, porque, como eu falei, né, é uma série que toma muitas liberdades com a história para contar uma ficção. Ela não é historicamente precisa, né? Como eu falei aqui, a gente tem personagens que aparecem que estão separados aí por décadas e até séculos. Então isso já cria, né, problemas para como a narrativa funciona, mas como eu disse, tudo isso serve para a história que eles estão querendo contar, que são aquelas primeiras aventuras do Ragnar e como ele se torna o Earl ali da terra dele, de Catelgad, e eu acho esse arco muito bom e eu gosto da série nessa primeira metade dela, nessa primeira fase dela. Eu ainda vou reassistir a segunda temporada para poder comentar com mais calma, mas particularmente eu acho essa uma temporada muito bem resolvida, com personagens carismáticos, com personagens interessantes, especialmente a Lagertha, o Ragnar e o Rolo, que tem arcos interessantes. Eu particularmente não gosto do Floki. Um pelo estereótipo de Loki, né, que é aquele arquétipo do brincalhão, eu acho isso meio forçação de barra, especialmente porque o nome dele é Floki, e o Loki, que já é considerado um desses deuses pícaro, né, que é esse personagem que prega peças e que tem esse jeito caricato e meio, né, slippery, escorregadio. Eu acho ele um pouco forçado, assim, o personagem do Floki. Já o Ragnar, o Rolo, a Lagertha, até mesmo o Bjorn criança, eu acho personagens interessantes. E o Padre Athelstan, que acabei não falando muito dele aqui, mas ele é uma peça interessante para poder explicar pra gente elementos do mundo nórdico, né? Então, é uma série que acerta, especialmente quando ela escolhe ser fantástica, quando ela escolhe ser ficcional, muito mais do que ela acerta como quando ela decide ser uma série histórica. Apesar disso, eles beberam de bastantes fontes e fontes interessantes para poder construir a sua imagética, né, e tomar suas liberdades históricas aí. Mas você gosta da primeira temporada de Vikings? Deixa aqui nos comentários, eu acho que esse meu vídeo ficou muito extenso e eu provavelmente divida ele em duas partes para vocês poderem assistir. A gente se vê numa próxima e tchau.